Abra sua biblinha aí. O princípio das dores é a segunda parte do sermão escatológico. Deixa eu pôr aqui de novo na tela aquela divisão que eu fiz no início, só que eu destaquei em vermelho, tá certo? Aqui nós vamos para a segunda parte, acabamos de ver a primeira, não é? A segunda parte é quando Jesus alerta os discípulos quanto ao surgimento de falsos profetas, perseguições e apostasia, num período que Jesus chama de princípio das dores. Aqui nesse estudo nós veremos a resposta de Jesus a duas perguntas de seus discípulos mais chegados. Quais foram? Primeiro, quando o templo seria destruído? Que sinal anunciaria que isso estava próximo de acontecer? E o anúncio da grande tribulação, que era aquilo? É importante notar que na resposta que Jesus dá aos seus discípulos, ele fala não somente da destruição do templo, mas da sua vinda, do fim do mundo e das coisas que haverão de acontecer até lá. Esses assuntos estão misturados aqui no sermão e nem sempre é fácil separar. Então vejamos primeiro os sinais que Jesus dá aos seus discípulos quanto à destruição do templo e do final do mundo. E vou ler o texto aqui, o texto eu vou colocar na tela, talvez a letrinha seja muito pequena, né, para vocês verem, mas está aí. Então, depois que os discípulos perguntaram, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Eu coloquei em negrito, não é, porque Jesus está dizendo que estas coisas, ele chama de o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui Jesus coloca quais serão os sinais do fim. Note que esses sinais, eles são bem gerais. Ele falou de terremoto, fome, calamidade, perseguição, apostasia, falsos profetas. Eles visam apenas nos dar certeza de que essas coisas vão acontecer e não marcar uma data no calendário. Nenhum daqueles sinais que Jesus falou nos dá uma dica do quando. Infelizmente, isso não tem sido entendido por muitos cristãos, que durante a longa história da igreja marcaram a data da vinda de Jesus. Quando os discípulos perguntaram, dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverão de que elas vão acontecer, Jesus não respondeu dando uma dica de data, de quando haveria de ser, mas ele respondeu dando os sinais que antecederiam, para dar segurança aos seus discípulos de que aquilo que ele falou haveria de acontecer. Porque esses sinais são muito gerais, não é? Eles vêm acontecendo há 2000 anos, terremoto, fome, epidemia, guerra, perseguição, apostasia, falso profeta, há 2000 anos que isso vem acontecendo. Então, não tem como a gente marcar uma data a partir destes sinais que Jesus diz aqui. São sinais tanto da destruição do templo, lembra que os discípulos estavam com essa preocupação na mente, quanto do fim do mundo, e eles estão misturados. Lembre que muitas profecias do Antigo Testamento tinham duplo cumprimento ou mais. Elas servem para confirmar a autoridade de Jesus como profeta e como Filho de Deus. Vamos dar uma olhadinha agora nestes sinais que Jesus anunciou que haveriam
de anteceder o fim do mundo, não é? E que marcariam esse período que ele chamou de princípio das dores, e que é um período que já está durando 2000 anos. O princípio das dores já dura 2000 anos, e nessa época todas estas coisas vêm acontecendo. O primeiro sinal de Jesus, que ele disse no versos 5 a 6, foi o surgimento de falsos profetas. Ele diz: cuidado que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Jesus disse que seriam muitos. Jesus disse que eles viriam em seu nome, dizendo ser o Messias. Jesus disse que eles enganariam a muitos. Jesus disse que a mensagem deles é: o fim do mundo chegou. Jesus se referia aos falsos messias de seus dias até os dias de hoje. Interessante que o Bar Kokhba era um judeu revolucionário. No ano 130 depois de Cristo, ele anunciou que era o Messias e liderou uma outra revolta contra os judeus quando teve aquela famosa batalha na fortaleza de Massada, em que os judeus foram esmagados pela segunda vez. Primeira vez no ano 70 e a segunda vez no ano 130. Quem não lembra do coreano Reverendo Moon, que disse que era Jesus, que era o Messias? A advertência de Jesus: tenham cuidado para não serem enganados. Nesses 2000 anos de história não faltou gente dizendo que era o Cristo. Não faltou gente, por exemplo, o Papa, que diz que é o representante de Cristo na terra. No trono dele está escrito Vicarium Dei Filiae, vigário do Filho de Deus. Vigário aqui não é no sentido pejorativo que a gente usa no vernáculo, né? Mas vigário aqui significa substituto, o representante do Filho de Deus.